Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Desde já eu quero agradecer por esta oportunidade que Deus me concede. Agradecer ao nosso pastor Abraão Robson Ferreira, ao nosso pastor João Paulo Moreira. Quero agradecer toda a liderança. Hoje vamos estar estudando a lição de número 17, que tem como tema a Arca da Aliança. E você faz parte dessa Arca da Aliança. Amém? Vocês são participantes da Arca da Aliança. Glória a Deus. Já vamos dar início. Lição 17, já está ali o tema, a Arca da Aliança. O texto áureo, eu quero uma participação junto com toda a igreja, vamos lá junto comigo? Pendurarás verdade prática, vamos todos? Então, nós podemos ver que o texto áureo com a verdade prática ali, nós vemos que o nosso Deus, ele sempre está reservado em um lugar para receber o teu povo. A Bíblia diz, aqui na verdade prática da lição, fala que para chegar ao Deus Santo e Misericordioso, é só por meio de Jesus Cristo. Então, para nós chegarmos ao reino dos céus, temos que, primeiramente, passar por meio de Jesus Cristo. Objetivos específicos: declarar a Arca da Aliança, descrever a Arca da Aliança. E o segundo, explicar a simbologia do propiciatório. E o terceiro, que vai ser dado nessa terça-feira, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. O objetivo geral desta lição é refletir a respeito da arca da aliança no tabernáculo. Então, o que representa esta arca da aliança para nós? O que simboliza a arca da aliança? Simboliza nada mais que a presença de Deus. Então nós podemos aprender nessa noite que na arca da aliança tinha algo precioso na arca da aliança. Tinha algo valioso. Algo que era manifestado sobre todo o povo que estava diante da arca. Povo esse, povo de Deus. Então a Arca da Aliança representa nada mais que a presença de Deus em nossas vidas. E eu quero dizer nessa noite que eu e você somos representantes da Arca da Aliança. A Arca da Aliança no tabernáculo já não tem mais divisão. O véu já foi rasgado. E hoje nós fazemos parte da Arca da Aliança. E o que representa essa Arca da Aliança para nós? Representa lugar de refúgio. A Arca da Aliança para nossas vidas representa lugar de proteção.
Porque dentro da arca da aliança tinha ali algo valioso, que era a lei do testemunho, que eram os 10 mandamentos que estavam ali na arca da aliança. Então nós podemos já aprender no início dessa lição que a arca da aliança representa proteção, lugar de refúgio para o povo de Deus. Lugar onde nós podemos entregar a nossa verdadeira adoração. E não foi por acaso que o nosso Senhor escolheram os levitas. Ei, levitas, vocês fazem parte da arca da aliança. Vocês fazem parte dessa aliança. Lugar também onde nós podemos ser consolados. Lugar onde há arrependimento. Só que aproxima da arca da aliança são verdadeiramente aqueles que se arrependeram, aqueles que buscaram a presença do Senhor. A arca da aliança guardava a lei de Deus, a vara que florescia e o vaso com maná. E nessa arca tinha o alimento especial para alimentar a vida espiritual. Que alimento é esse? A palavra de Deus estava ali presente na arca. Palavras que não podem ser distorcidas pelos ministrantes da palavra de Deus aqui na terra. Uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz, uma palavra que cura, uma palavra que salva, uma palavra que liberta. Então era um alimento precioso que estava nessa arca, a palavra de Deus. E também tinha algo que nos alimentava de forma física. Tinha ali também um vaso com maná de Deus. Um vaso com maná de Deus era algo que alimentou o povo no deserto. Então, a arca de Deus, essa arca da aliança, tinha um alimento eficaz para nossas vidas. Que alimento é esse? O alimento mais precioso que nós podemos levar. Simbolizava, sabe o que é a arca da aliança? A salvação eterna. Simbolizava o renovo do povo de Deus. A arca da aliança também simbolizava, sabe o quê? O que o povo de Deus adquiria na arca da aliança? Sabedoria, o conhecimento, o entendimento da palavra. Algo valioso. E também um lugar onde era revelado a grandeza, a plenitude e a glória de Deus. Então, quanto mais nós aproximamos da arca da aliança, mais Deus se manifesta a sua glória no meio do seu povo. Então, para que fosse manifesta a glória de Deus no meio do seu povo, o povo de Deus tinha que aproximar da arca da aliança. Não poderia estar afastado da aliança, da arca da aliança. Mas para isso, o povo de Deus tinha que apresentar diante da arca da aliança. Sabe como, amada igreja? Isento de pecado. Senão não haveria manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Porque não adianta orar, jejuar, estando em pecado. Para que a glória de Deus descesse no meio do teu povo, o povo de Deus tinha que estar puro, limpo, santificado, isento do pecado. Mais perto da arca da aliança, mais presença de Deus.
Mais longe da arca da aliança, menos presença de Deus. Mais perto da arca da aliança, mais temor o seu povo tem. Mais longe, menos temor o seu povo tem. Mais perto da arca da aliança, mais adoração. Mais longe, menos adoração. Não tem como adorar o nosso Deus afastados da arca da aliança. Não tem como adorar o nosso Deus afastado da arca da aliança. Mais perto, mais temor. Mais longe, menos temor. Mais perto, mais adoração. Mais longe, menos adoração. Então, terminando essa introdução, a arca da aliança representa um lugar de intimidade com Deus. Quando nós não aproximamos, quando nós não permanecemos junto dessa arca da aliança, certamente nem eu e nem você vamos ter intimidade com Deus. Leitura bíblica em classe já foi lida nessa noite, Êxodo 25, 10 ao 22. Primeiro tópico, a descrição da arca da aliança. Os nomes da arca. A designação hebraica dada à arca significa cofre, casa de madeira, baú. Nas escrituras sagradas, diferentes nomes identificam esse precioso objeto, que são a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho. Era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo. Por quê? Porque ocupava o primeiro lugar da vida espiritual de Israel. Então nós podemos já ver aqui e aprender que a arca da aliança era um objeto precioso, valioso. Por quê? Porque ali continha os alimentos espiritual para a vida do seu povo. Então, era algo valioso. E algo valioso, algo precioso, não pode ser carregado de qualquer maneira. É algo que nós deixamos guardado, que nós temos um maior cuidado. Algo precioso, nós não podemos deixar na mão de qualquer um, de qualquer pessoa. Era algo valioso, é algo que nós temos que ter um cuidado, temos que ter uma atenção maior. E a Bíblia vai nos dizer, em 1 Samuel capítulo 4, que quando os filisteus foram pelejar contra Israel, eles tomaram a arca da aliança. Mas quando toma algo precioso, porque a arca da aliança representa a presença de Deus, Deus cobra, Deus vai punir. E a Bíblia vai nos dizer que Deus feriu o povo severamente. A Bíblia diz que eles, quando venceram a peleja contra Israel, que os filisteus levaram a arca para as suas terras, eles entregaram na mão do deus Dagon, um deus pagão.
E a Bíblia vai nos dizer que Deus mata aquele homem, decepa a cabeça, as mãos daquele homem. E a Bíblia diz que eles começaram a passar, a levar a arca de cidade em cidade. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles levaram a arca, Primeiro Samuel 4, e a Bíblia diz que quando eles levaram a arca para Gate, que diz assim: assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muita grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroida nas partes secretas. E a Bíblia diz que quando Deus feriu o povo de Gate foi e enviou a arca para Ecrom. E o povo de Ecrom falou assim: enviar a arca aqui para que nós possamos morrer. E a Bíblia diz que os filisteus se reuniram, os adivinhadores, os sacerdotes, e falaram assim: o que nós fazemos com essa arca? Com a arca da aliança? O que nós vamos fazer com a arca da aliança? E a Bíblia diz que eles falaram assim: olha, leva um sacrifício pela culpa e devolva a arca da aliança. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no vale, que os levitas viram a arca de Deus, eles se alegraram. Eles se alegraram, porque a arca da aliança não poderia ser carregada de qualquer maneira, não poderia ser conduzida de qualquer maneira, não poderia ser carregada de qualquer jeito. Tinha um jeito certo de carregar a arca da aliança. Seriam nos ombros. E viu o que Davi fez? Foi imitar os filisteus. O que aconteceu? Morte instantânea para aqueles que tocaram na arca de qualquer jeito. E a Bíblia vai nos dizer que quando Josué sai com os levitas carregando a arca, a Bíblia vai nos dizer que eles param em frente ao Jordão. E quando eles param com a arca, eles pisam na água do rio Jordão, as águas se separam no montão. Então, a manifestação da glória de Deus presente na arca da aliança era notória, mas tinha que ter sido carregada por pessoas certas, pessoas que serviam a Deus de maneira correta, certa. Que pessoas eram essas? Os levitas da casa do Senhor. Os levitas. Era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo. Por quê? Porque ocupava o lugar da vida espiritual de Israel. A arca é tomada pelos filisteus, mas algo valioso não podia estar nas mãos daqueles que não podiam conduzir ou direcionar esta arca. Então Deus feriu, a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus por causa da arca, e eles foram obrigados a devolver, dizendo: descei, pois, e fazei-a subir para vós. A arca tinha de ser levada pelos levitas, irmãos. Tinha alguém certo para levar a arca, para conduzir a arca de Deus. Porque a arca era algo precioso, era algo valioso. E quando nós temos algo valioso, nós temos um cuidado, nós temos um zelo, e está na arca de Deus, é algo valioso para mim e para você. Sabe por quê? Porque aqueles que permanecem na arca com fidelidade,
com prudência, com temor da palavra, certamente esses receberão algo muito mais valioso que a salvação eterna. Então vamos passar para o subtópico 2, a construção da arca. Objeto mais valioso e santo do tabernáculo. A arca da aliança foi construída de maneira especial. Eu quero que os irmãos leiam ali comigo. Com a madeira de... Todos, não, continua. Com a madeira de acácia não ficava... Meus irmãos, foram materiais nobres, importantes. O que são materiais nobres? São materiais de difícil acesso para o homem. Materiais importantes. Materiais nobres, valiosos. Materiais duradouros. E que materiais são esses? O ouro e a madeira de acácia. Com a madeira de acácia não ficava exposta. A humanidade representa essa madeira. Nós não ficamos expostos, sabe por quê? Porque nós já somos revestidos com a glória de Deus, com o poder e a glória de Deus. Olha o cuidado que o nosso Senhor tem conosco. Não ficava exposta essa madeira. Uma madeira resistente. Meus irmãos, nós temos que ser resistentes a esta palavra. E nós não ficamos expostos, porque nós fomos revestidos com a pureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Construída de maneira especial. A arca da aliança construída de maneira especial. Por quê? Porque ele se encontra no trono da graça, no trono de glória, para receber eu e você. Materiais nobres, são materiais raros, difíceis de se encontrar. São materiais de difícil acesso para o homem. Era um material indestrutível. Olha o material que o nosso Senhor usa. O ouro puro, um material indestrutível, simboliza o poder de Deus. Deus é indestrutível. E essa madeira de acácia simboliza a humanidade, resistência. Então, para que nós somos resistentes, vamos resistindo à fúria, às setas do maligno, para que nós não viemos entrar em tentação. Sabe o que Deus faz conosco? Nos cobre com tuas mãos poderosas, nos reveste do poder e da glória dele. Terceiro subtópico, o símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira sua humanidade. Hebreus capítulo 1 e 2, símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu. A arca aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2:9. Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Então, no símbolo da natureza de Cristo, Cristo como filho de Deus é superior aos anjos, é superior o sumo sacerdote idôneo e passivo. Então,
a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, fala assim, olha, que Jesus Cristo, Filho de Deus, é superior os apóstolos, os sacerdotes, é superior os profetas, é Ele que está no trono da glória. O escritor aos Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos, e enfatiza diante dos que experimentam a salvação em Cristo, que deve levar muito a sério o testemunho e doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso devemos dar atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, ele nos reafirma que Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios, milagres e dons espirituais. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? Que o símbolo das duas naturezas de Cristo simboliza a plenitude da presença de Deus entre o povo hebreu. Ele sempre quis ter relacionamento com o seu povo. Ele ainda está no trono da glória, ele ainda está no comando, no controle de toda a situação. E o escritor aos Hebreus reafirmam que foram levantados profetas, apóstolos, anjos para ministrar o teu evangelho. E sabe o que ele fala? Olha, que nós como servo devemos estar atento à palavra de Deus. Nós devemos estar atento à palavra de Deus, colocando sempre Cristo, Filho de Deus, como um ser superior. Porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele neste lugar. Então, o símbolo das duas naturezas simboliza a divindade de Jesus, que é simbolizada pelo ouro, porque o ouro simboliza a pureza, e pela madeira de acácia, que simboliza a humanidade. Então, nós vemos ali que a arca aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele está aqui hoje para falar comigo e com você nessa noite. Segundo tópico, o propiciatório da arca, Êxodo 25, 17 ao 21. A tampa da arca, a tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca era denominada propiciatório. Era adornada como a figura de dois querubins de ouro, um em frente ao outro. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Então nós podemos aprender nessa noite que os querubins ali, eles protegiam a palavra de Deus. Eles era a proteção, era virado um para o outro, eles ficavam em cima da tampa do propiciatório, protegendo a palavra de Deus. Era adornada com a figura de dois querubins de ouro, um em frente ao outro. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Então nós podemos ver ali na imagem os querubins protegendo a arca da aliança. E nós vemos ali o que simboliza o mundo lá fora, simboliza as impurezas, e por dentro da arca da aliança simboliza a pureza de Deus. Que nós venhamos estar
continuamente dentro, pertencendo à Arca da Aliança. Subtópico 2, que fala assim, a simbologia da tampa da arca. O sentido simbólico da tampa era o de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca. As tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com maná do deserto, que floresceu, e um vaso com maná do deserto. Ali está as tábuas da lei, o vaso com maná do deserto, está ali aquilo que é valioso para nossas vidas. Então nós podemos ver ali a simbologia da tampa da arca. O sentido simbólico da tampa era de cobrir algo valioso. Então a função dos querubins ali era cobrir algo valioso que estava no centro da arca. Que algo valioso é esse? Era uma figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, que era as tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com maná do deserto. Então era preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem um significado de trono de glória. Logo, o propiciatório da arca remonta ao valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo nosso Senhor, conforme o apóstolo escreveu, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Então ele ali já, com o seu sacrifício na cruz, nós já fomos justificados, meus irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então a simbologia da arca era proteger os elementos do interior da arca. Agora nós vamos para o último tópico, que fala a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no comando de tudo, no controle de todas as coisas. Fala ali a majestade de Deus. Ele está no comando de tudo. Então a função básica deles era de proteger o trono de Deus. Por isso as imagens dos querubins refletem um aspecto protetor. Então o Deus que nós servimos, Ele veio para nos proteger das ciladas do diabo. Então vemos ali, ressaltamos o compromisso deles de guardarem a lei de Deus. Então, meus irmãos, o que eu falei anteriormente, o compromisso dos anjos, dos profetas, dos apóstolos, sabe o que era? Olha, guardar a lei de Deus. E muitos não têm guardado a lei de Deus. Muitos estão pregando, sabe o que eles estão pregando? Algo que não edifica a vida do povo de Deus. Pregando prosperidade, chave de carro, casas, mas nós pregamos a salvação eterna, nós pregamos aquilo que vem de Deus, mas para isso, nós temos que guardar a palavra de Deus. Assim a misericórdia, a graça e fidelidade são virtude presente na arca. Quando nós pregamos a palavra de Deus,
guardamos a lei de Deus, a graça, a fidelidade são virtudes presentes na arca. Então, quando o servo de Deus, quando aqueles que foram confiados para pregar o evangelho, não pregar essa palavra verdadeira, certamente a glória de Deus não vai ser manifesta no meio do seu povo. E o que nós podemos ver por aí? Púlpitos, igrejas sem a presença do Senhor Jesus, sem a presença do Senhor Espírito Santo. Por quê? Porque não estão pregando a palavra verdadeira, que é a lei de Deus. Mostrando que Deus sempre se interessou em amar e proteger o seu povo. Meus irmãos, quando nós cumprimos a palavra, obedecemos a palavra, Deus interessa pelo seu povo. A sua causa faz parte da causa de Deus. Deus interessa em amar e proteger o seu povo. Então nós podemos ver que o Todo-Poderoso é a majestade principal. É Ele que reina no meio do seu povo. Mas para Ele reinar, para Ele manifestar a sua glória, aqueles que foram enviados para falar do teu evangelho, do seu amor, tem que falar uma palavra verdadeira, uma palavra que edifica a igreja de Cristo, uma palavra que transforma, uma palavra que renova. Não podemos estar em cima do altar e fazendo algo diferente lá fora. A palavra que reflete em nossos corações, em nossa alma, em nossa face, tem que surtir efeito aí fora. Senão almas não são transformadas, senão almas não são libertas, senão almas não são salvas. Mas como diz a palavra, se nós obedecer a palavra, se nós pregar a verdadeira palavra de Deus, certamente pessoas serão transformadas, pessoas serão libertas para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, guarda essa palavra na tábua do seu coração, medita nela de dia e noite, porque o que Deus tem reservado para mim e para você são coisas grandiosas. Esteja dentro da arca, seja participantes da arca da aliança. Não tem nada que nos divide mais. O véu já foi rasgado. E hoje Ele te dá liberdade para adorar, para exaltar o santo nome do Senhor. E nós temos que ter essa liberdade, irmãos. Nós temos que dar ouvido a esta palavra. Foi enviado apóstolo, anjos, para ministrar o evangelho de Deus. Quem levantou esses apóstolos, esses anjos? Quem levantou profetas? Foi o próprio Senhor. Ele escolhe. O anjo da igreja tem um papel só de separar, mas quem escolheu primeiro foi Ele. Então o que nós devemos, a lição de hoje que nós aprendemos aqui, é que nós devemos dar atenção à palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, quero convidar a todos para se pôr de pé. Quero estar convidando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira.